que eu vou destacar para você aqui, tá? Entenda comigo o seguinte. Uma regrinha bem importante do substantivo, ó. O substantivo, ele é uma das 10 classes de palavras e esse substantivo aqui, ó, nós vamos chamá-lo de uma classe variável, tá? O que quer dizer uma classe variável? É uma classe que ela vai ter flexão. Então, quer dizer que, por ser uma classe variável, o substantivo ele possui flexão, isso mesmo, tá? Ó, ele possui flexões, vou colocar até no plural aqui porque é mais do que uma, tá? E as flexões, elas vão determinar, por exemplo, feminino, masculino, singular, plural. Temos o grau do substantivo, que é aumentativo ou diminutivo. Então, as flexões, elas vão aparecer. E aqui nós temos o seguinte, nós temos flexões nominais. Por quê? Se eu tenho um substantivo, claro que é um nome, temos flexões nominais aqui. Ponto importantíssimo aqui do substantivo. A função principal dele, a função principal que eu tenho de um substantivo é fazer o quê? Nomear. Então, o substantivo, ele vai nomear algo, ele vai dar nome. E quando você pensa em dar nome, você já vai pensar o seguinte, se eu vou nomear algo, eu vou atribuir um significado, isso mesmo. Eu tenho um sentido ali marcado, um significado. Portanto, o substantivo, ele vai ajudá-lo a tanto entender a parte básica do português, mas a compreender um texto, porque o texto ele é marcado por significado, a identificar palavras nucleares numa frase, porque quando você tem uma frase e você tem substantivos, sempre olhe para os substantivos, porque eles é que dão significado, sentido a um texto, sentido a uma frase. Eu posso até fazer frases sem substantivo, mas ela fica uma frase que parece que falta algo. Por exemplo, se eu colocar para você assim, ó, ele chegou, tá? Ó, vou colocar assim, ó, ele chegou. A frase é gramaticalmente, ó, ele chegou hoje, certo? A frase gramaticalmente está completa, porque eu tenho aqui, ó, quem chegou, ele, então ele vai ser o meu sujeito. Aqui eu tenho o meu predicado. O hoje aqui é um adjunto adverbial, porque eu tenho uma ideia de um advérbio aqui. Então, veja, na parte estrutural, eu tenho sujeito e predicado, que é a base que eu tenho de uma oração. Mas veja comigo, ele chegou. Quem chegou? Não sei. Então, semanticamente, eu não tenho uma frase completa. Porque se ele chegou aqui, pode ser o quê? Pode ser José chegou, o cachorro chegou, o presente chegou, o verão chegou, qualquer coisa. Se ele aqui pode ter como referente qualquer palavra que esteja no singular e no masculino. Então, a frase ele chegou hoje, por si só, ela não se garante. Ela não traz uma completude acerca do significado. Porque falta um substantivo. E aqui, então, eu gero o quê? Eu gero um problema de compreensão. Portanto, quando você for entender assim, a função, então, que fácil, substantivo só nomeia. Não é só nomeia, gente. Ele vai fazer o quê? Ele vai te dar significado. Quando você lê um texto, por exemplo, você tem que compreender um texto, o seu ponto de apoio de referência sempre tem que ser o substantivo. É a partir dele que você forma sentido e significado. Então, não é só, que fácil, nomeia, não é só isso não. Vai partir sempre dessa perspectiva. Quando uma palavra nomeia a outra, você vai ter uma parte semântica muito forte. Então, quando você vai pensar em estudar a parte de semântica, de significação de palavras, tudo está ligado praticamente ao substantivo. Então, ele é uma função de nomear, é uma classe variável, possui flexões nominais aqui, e o substantivo, ele sempre pelo fato de nomear, ele sempre vai ser núcleo de alguma coisa. Então, se eu tiver, por exemplo, no meu sujeito um substantivo,
ele geralmente vai ser o núcleo do substantivo. Sempre quando aparece um substantivo, ele vai ser núcleo de alguma coisa, porque ele carrega com ele um significado. Então, não perca de vista isso. Entenda que o substantivo, ele traz sempre muito significado, muito sentido. Então, quando você for ler um texto, fazer uma questão, preste muita atenção nos substantivos. Vai fazer uma redação, tem uma proposta de redação, dê uma atenção especial aos substantivos. São eles que vão dar significado ao texto, a uma frase, a uma questão, a uma proposta de redação. Tudo bem? Mas e daí? Só isso? Claro que não. Temos muitas regras acerca do substantivo e eu vou agora trazer algumas para você, para poder entender melhor. Vá comigo à tela ali. Veja, primeiro ponto, classificação dos substantivos. Então, temos aqui, ó, substantivo comum, tá? É aquele, veja, que designa seres. Isso de forma genérica, tá? Aqui nós temos o quê? Substantivo comum. Em comparação, temos o quê? Substantivo próprio, que designa de uma forma particular. Olha só que importante aqui. Primeiro eu vou ler o exemplo aqui que está no material. Cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro. Beleza. Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil. Veja, todos com letra minúscula, ó, todos, não é de propósito aqui não, é porque tem que ter minúscula mesmo. E aqui todos com letra maiúscula. Então, quando você tem um substantivo comum, ele vem com letra minúscula, e um substantivo que ele é próprio, ele vem com a letra maiúscula. Exemplo aqui, veja só a palavra Constituição. Ó, a palavra Constituição, com a letra minúscula, é um substantivo comum, de forma genérica, tá? Que designa o ato de constituir alguma coisa. Só isso. Agora, Constituição. Com essa letra maiúscula aqui, deixa eu arrumar aqui essa parte. Com esta letra maiúscula, veja, Constituição, nós temos o quê? Nós temos a nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal. Então, pelo fato de estar com letra maiúscula, ela determina de forma particular, é a lei. De forma com letra minúscula, é algo genérico. Eu posso, Constituição, sei lá, do projeto, pode ser qualquer coisa. Eu posso continuar a construção do projeto, a construção da casa, sei lá, eu posso fazer qualquer tipo de construção aqui. Então, veja, o comum sempre é genérico e o próprio sempre é particular. Grave esses elementos aqui, vou até destacar para você aqui, ó. O comum sempre é algo genérico, tá? Sempre. E o próprio sempre é algo particular. Então, é importante que você entenda essa dinâmica aqui. Aí temos ainda concreto, que ele vai também ser aqui oposto do abstrato. Vamos primeiro aqui com o concreto. O concreto é aquele substantivo que existe independentemente de outros seres. E eles ainda podem designar seres do mundo real e do mundo imaginário. Então, por exemplo, homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília. São substantivos concretos, porque eles simplesmente existem por existir. Agora, saci, mãe d'água, fantasma, veja, eles são o quê? São termos aqui que são do mundo imaginário, mas eles existem no mundo imaginário, tá? Por isso que a gente vai designar isso aqui. Eles existem independentemente disso. Por exemplo, a palavra vento, tá? Por mais que você não consiga pegar o vento, né? Não vai pegar. Você consegue sentir o vento, não pegá-lo. Mas a palavra vento é um substantivo concreto, porque ele existe independentemente de o homem existir ou não, tá? Agora, abstrato. Os abstratos, eles precisam sempre dependem de outros para se manifestar o existir. O que eles designam? Olha, marque aqui para você ter isso muito bem claro. Eles designam estados como alguém se encontra, qualidades de alguém, algumas ações,
alguns sentimentos aqui. Ou seja, e são todos elementos que eles somente existem se alguém determina isso. Por exemplo, a palavra vida. Vida é o estado. Para que haja vida, tem que alguém estar vivo. Rapidez é uma qualidade. Viagem é uma ação. Saudade é um sentimento. Uma dica para você aqui, ó. Nós temos substantivos derivados de verbos de ação, ó. Substantivos derivados de verbos de ação. Esses substantivos aqui, eles são abstratos. Por exemplo, a palavra incluir, eu consigo formar aqui, ó, inclusão, tá? A palavra informar, dela eu formo informação e assim por diante. Então, são substantivos derivados de verbos de ação. Então, você vai ter aqui substantivos abstratos também. Temos ainda os substantivos coletivos, que eles sempre vão designar um conjunto de seres que são da mesma espécie. Então, veja só, ele vinha pela estrada e foi picado por várias abelhas. Foi picada por um enxame. A palavra enxame já significa um grupo de várias abelhas. Então, o substantivo coletivo, ele por si só, ele designa um conjunto de seres da mesma espécie. Então, para mim, um pouquinho aqui, o que você vai perceber? Nós temos aí essa lógica de entendermos que nós temos os substantivos, todos eles são importantes, mas entenda especialmente a parte de concreto e abstrato, porque é um conceito que você vai usar muito em provas, em questões, você vai ter muita questão que cobra a parte de ver se você identifica quando é abstrato ou não. E outro ponto importante, muitas vezes você vai pegar alguns textos de apoio que podem ser construídos, por exemplo, pautados com a psicologia, filosofia. Sabe aqueles textos que eles são bem complexos? Geralmente, os textos mais complexos são aqueles textos carregados de substantivos abstratos. Por quê? Um substantivo abstrato, ele por si só não se garante. Eu tenho que ter sempre algo que acompanhe, eu tenho que explicar, eu tenho que trazer algum tipo de esclarecimento, senão fica assim uma informação solta. Por exemplo, olha só, foi feita a inclusão, ponto. Você fica pensando assim, tá, inclusão do quê? Parece que tem que ter uma continuidade. Então, quando um texto ele é mais complexo, ele vai ter muitos substantivos abstratos, porque eles são mais genéricos, eles exigem a atenção para que você entenda mesmo o significado deles. E quando o texto não é tão complexo assim, você vai ter os concretos, porque eles são mais fechados em relação a esse significado. E claro, quando você vai ver uma proposta de redação, por exemplo, você tem que ficar atento quando existem substantivos abstratos. Por exemplo, a relação entre segurança e saúde. Opa, não é para eu falar sobre segurança e saúde, é para falar sobre a relação que existe. Por quê? A palavra relação é um termo abstrato, que por si só não se garante. Eu tenho que fazer o quê? É eu que vou ter que dar esse esclarecimento. Então, atenção para os termos abstratos, porque eles sim exigem de você uma atenção muito grande. Agora, continuando. Temos aqui a formação dos substantivos. Eles podem ser substantivos simples, quando eles têm apenas um elemento, ó, chuva, tempo, sol, sofá, ou também pode ser um composto. Você vai ter 2 ou mais elementos aqui, ó, guarda-chuva, beija-flor, passatempo. Então, você pode ter tanto a forma simples quanto a forma composta aqui. Muito bem. Temos ainda os primitivos e derivados. Então, por exemplo, o primitivo é aquele que não deriva de outra palavra, de uma nem outra palavra. E o derivado se origina de outro. Então, por exemplo, limão é a palavra primitiva. Limoeiro é a palavra derivada de limão. Então, de limão, eu posso construir a palavra limoeiro aqui. Ainda temos agora a parte da flexão. E é assim, veja comigo. Para mim agora, quando eu falo então de flexão, vem comigo. Vamos falar agora e retomar essa ideia aqui, ó.
O substantivo é uma classe variável que possui flexões. E aqui, nós temos 3 formas de flexão aqui, ó. Vou marcar aqui para você. A flexão de gênero aqui, flexão de número e flexão de grau, tá? Flexão de gênero é quando você tem aqui, ó, feminino ou masculino. Flexão de número, singular ou plural. Flexão de grau, o grau comparativo que nós temos ali. Então, aí temos quando você tem aquela diminuição ou não. Então, a ideia é de fazer uma comparação aqui. Teoricamente, a flexão de grau é muito pouco cobrada. Agora, flexão de gênero e número, sim. É o que você mais vai ter em cobrança de questões aqui. Então, vamos ter agora alguns pontos relevantes acerca dessas flexões aqui. A tela comigo, então. Temos aqui regra geral, tá? Flexão de gênero, ou seja, lembre-se que aqui você vai ter ou a palavra ela está no masculino ou no feminino, deixa eu arrumar aqui feminino, ou está no feminino. Beleza. Mas, claro, nós temos algumas situações importantes a serem observadas aqui. Veja, substantivo biforme é quando ele tem o quê? 2 formas. Então, eu tenho lá gato masculino, gata feminino. É só fazer a alteração do O para o A que eu consigo mudar aqui a flexão. Outras não, por exemplo, homem e mulher, muda totalmente, mas veja, eu tenho 2 formas para este mesmo elemento. Poeta, poetisa, então já mudou um pouquinho, né? Poeta, poetisa, prefeito, prefeita. Então aqui é mais tranquilo porque você tem 2 formas aqui. Agora, atenção para esses que são uniformes, ou seja, eles têm só apenas uma forma. Agora, alguns elementos importantes. Veja, quando eles são epicênios. Os epicênios, vamos marcar aqui, vou marcar texto bonitinho aqui, ó. Os epicênios aqui, eles têm um só gênero e são usados para nomear bichos, tá? Então, veja, epicênios ligados a bichos. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos cobra macho e cobra fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Então, a palavra cobra e a palavra jacaré não existe. Por exemplo, cobro, né? O cobro, o jacaré, a jacará, sei lá, não tem como, né? Não tem como você falar assim, eu vi um cobro, não tem como, é uma cobra, né? Nossa, tem uma jacará ali, não tem, né? O jacaré. Então, são palavras que elas não têm como eu colocar uma variação. Aí, quando você vai designar se é macho ou fêmea, aí você usa cobra macho, cobra fêmea e assim por diante, tá? Então, esses epicênios estão ligados a esses animais, os bichos, que não têm 2 versões para o mesmo elemento aqui. A tela de novo. Aí temos os sobrecomuns, tá? E esses sobrecomuns, eles são da seguinte maneira, ó. São palavras que elas têm um só gênero ligadas a pessoas aqui, tá? Então, por exemplo, a palavra a criança, eu uso para homem e para mulher, feminino e masculino. A testemunha, também, é para ambos. A vítima, não importa se é homem ou se é mulher. O cônjuge, também. O gênio, o ídolo, o indivíduo, tá? Então, não tem a gênia, não, é o gênio. A ídola, não tem, né? Não dá nem falar a ídola, não tem, tá? A indivídua também não. Então, são palavras que elas têm apenas um só gênero aqui. Temos ainda aquela que a gente chama de comuns de 2 gêneros, tá? Vou marcar aqui, ó, comuns de 2 gêneros. E aqui nós temos a presença do artigo, por exemplo, aqui. Então, a palavra colega, ela é neutra, então eu posso colocar o colega, a colega, quando eu quero determinar aqui. O doente, a doente. O artista, a artista, tá? E temos ainda alguns substantivos que, quando eles variam de gênero, eles mudam também o significado. Exemplo aqui, ó. Veja a palavra rádio, tá? Olha, a palavra rádio.
O rádio é o aparelho. A rádio, estação emissora. O capital é o dinheiro. A capital, cidade. Outro exemplo aqui, ó. Ó a palavra testemunha. A testemunha, se eu colocar o testemunho. Veja que muda aqui também a ideia. Então, são vários tipos de construções que nós temos com essa ideia dos substantivos uniformes aqui. Muito bem. Aí, flexão de número, para mim agora aqui na tela. Então, falamos um pouquinho aqui, ó. Falamos em relação à flexão que nós temos aqui, ó, de gênero, tá? Já marcando aqui, ó, que é, nós temos aqui a lógica de feminino ou de masculino. De número agora é quando nós temos aqui, ó, ou o singular ou o plural. Então, nesta flexão aqui, atenção redobrada. Por quê? Nós temos um tipo de construção de número que indica singular e plural. E aqui vem praticamente as regras que nós temos de concordância nominal são muito pautadas pela flexão de número. E é assim, o que acontece? O substantivo, para você ter uma ideia, ele determina como ele nomeia algo, como ele dá significado, como ele tem uma importância fundamental na construção de sentido. Então, o substantivo, a flexão dele determina outras palavras. Olha na tela comigo aqui, ó. Veja. Aí nós temos, claro, singular e plural. Mas veja, a ideia é assim. Vamos fazer para você aqui um mapa mental bem legal. Eu tenho aqui, ó, o substantivo. Muito bem. O substantivo aqui. Então, quando você vai pensar em flexão, nós temos aqui 4 palavras que elas vão concordar com o substantivo, que é o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. Essas 4 classes aqui, o que acontece? Elas têm uma ligação muito grande com o substantivo. Elas concordam com o substantivo, então elas dependem da flexão desse substantivo. Indo um pouquinho mais adiante, temos ainda aqui, ó, para frente, o verbo, tá? Quando você vai fazer uma questão que envolve a concordância, o verbo ele vai aparecer porque o verbo também vai ser determinado pelo substantivo. Então, olha como é importante que você entenda que o substantivo não é uma figura aleatória. Então, vou colocar um exemplo para você aqui, ó. Os meus primeiros alunos, os meus primeiros alunos, estudiosos estão na faculdade. Então, o que nós temos agora aqui? Opa, faculdades estão na faculdade. Muito bem. O que você vai perceber agora aqui? Se eu mudar, veja a importância que eu tenho do substantivo. Aqui a palavra alunos é o meu substantivo, tá? Se eu mudar a palavra alunos e escrever aqui aluno, muda tudo. O meu primeiro aluno estudioso está na faculdade. Então, veja, esse os concorda com o substantivo, meus concorda com o substantivo, primeiros, estudiosos e estão. Então, nós temos aqui, ó, esse daqui, esse os que nós temos aqui, ó, isso aqui é um artigo, isso daqui é um pronome, esse daqui é um numeral, estudioso é um adjetivo e aqui eu tenho o verbo. Ah, então olha a importância que nós temos relacionada ao substantivo. Ele é a referência. Então, o artigo concorda com ele, o numeral concorda com ele, o adjetivo, o pronome e o verbo. Quando você vai trabalhar flexão verbal pensando em concordância, aqui você pensa assim, ó, a flexão de número e, claro, aqui também temos de gênero, né? Porque se eu colocar aqui no lugar de aluno, tá? Colocar a palavra aluna. Se fosse agora aluna, a minha primeira aluna estudiosa está na faculdade.
Então, veja, temos flexão de número e gênero aqui, que são determinadas pela presença do meu substantivo. Para mim agora aqui então, veja então a importância que eu tenho do substantivo. Não é uma palavra aleatória, não é uma palavra, por mais que a gente não tenha tanta questão diretamente ligada ao substantivo, difícil vai ter questão do substantivo mesmo numa prova. Mas ele está sempre implícito em qualquer tipo de regra, porque é a partir dele que você tem significado, que você tem concordância, flexão. Então, o substantivo, ele é sempre escolhido. Quem faz um texto escolhe os substantivos, escolhe as palavras que vão dar significado. Aí, para fecharmos agora, para a tela de novo, temos a flexão de grau. A flexão de grau, ela é marcada da seguinte maneira. Temos o grau aumentativo aqui, ó, e o grau diminutivo. E ele pode ser da seguinte maneira. Pode ser analítico, ele é mais extenso, ou sintético mais curto. Analítico mais extenso, sintético mais curto. Então, assim, ó, analítico é maior e aqui o sintético é menor, para ficar mais fácil para você lembrar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, casa grande. Então, a palavra casa veio acompanhada de um adjetivo para indicar que é uma casa grande, ou casarão, que é uma palavra só. Casa pequena, casinha. Então, a ideia é assim, analítico você vai ter um substantivo e um adjetivo, um substantivo e um adjetivo. Então, o sintético você tem uma palavra só. Essa aqui, então, é a base que eu tenho de flexão de grau, tá? Então, fechamos aqui a noção básica de substantivo, para a gente só retomar aqui e fechar essa parte. Veja, então, o substantivo é uma classe variável, maravilha, você já entendeu isso. Possui flexões, isso mesmo, que são nominais, e temos a flexão de gênero, número e grau. Aqui o grau quando é aumentativo ou diminutivo. Temos aqui uma função essencial que é de nomear, e o substantivo é núcleo, onde ele aparece, porque ele é carregado de significado. Então, além de ele interferir na parte semântica, na parte de significado, ele ainda interfere na parte de flexão de outras palavras. Por isso que ele é sempre núcleo de algo. Portanto, quando você estudar substantivo, sempre tenha isso em mente. O substantivo é uma classe variável, que ela está sempre presente nos textos, porque ela traz significado. Então, ela interfere tanto na semântica quanto na gramática, pensando na flexão de outras palavras que nós temos aí em toda a parte da sintaxe geral, sintaxe da oração, sintaxe do período, então.